Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos, esses últimos dias, estamos passando por um momento bem diferente do que estamos acostumados. A igreja sempre tem o hábito de poder estar se reunindo, os irmãos se abraçando, apertando a mão. E nós, nesses últimos dias, nós estamos com essa dificuldade, até mesmo porque, diante do que nós temos passado dessa questão do coronavírus, isso tem afetado um pouco essa comunhão da igreja. Não afeta a comunhão no total, porque graças a Deus que hoje Deus nos dá algumas ferramentas que nos proporcionam momentos como esse que nós estamos vivendo agora, de poder gravar um vídeo, de poder fazer um ao vivo pelo Facebook ou pelo Instagram, por exemplo. E isso é maravilhoso, essa oportunidade que Deus nos dá. Diante de tudo isso, eu quero gravar com os irmãos esse vídeo, trazendo uma palavra nesse domingo, no sentido que os irmãos estejam assistindo em suas casas, acompanhando os textos e compartilhando com quem quer que desejarem compartilhar. Eu quero ler com você o livro de Atos Apóstolos, capítulo 1, do verso 12 ao verso 14. Eu quero compartilhar essa palavra com você e gostaria que você nos acompanhasse nessa leitura. E diz assim: Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. E todos esses perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Eu quero orar com você nessa hora, diante da leitura dessa palavra. Senhor, tenha misericórdia de nós, diante da tua palavra agora. Senhor, fala conosco, nos orienta aquilo que nós devemos falar ao teu povo, não aquilo que nós queremos, ansiamos em falar, mas aquilo que o Senhor provê no teu coração de falar para a tua igreja. Senhor, nos ensina e ministra sobre nós. Nós oramos no nome de Jesus. Irmãos, o livro de Atos Apóstolos é um livro que narra a história da igreja e os irmãos, eu sei que os irmãos já têm conhecimento disso. Ele narra a história da igreja, ele narra o nascimento da igreja, ele narra o crescimento da igreja, como essa igreja se desenvolveu, como ela se estabeleceu, como o Senhor Jesus deu ordem a essa igreja, ordem a esses discípulos para que eles, a partir desse momento, a partir de Atos capítulo 1, verso 8, essa igreja tomasse um rumo diferente, para que essa igreja ela se desenvolvesse de acordo com o que o Espírito Santo estava orientando para essa igreja a partir desse momento. O Senhor Jesus, ele dá as últimas instruções a esses discípulos e a partir do verso 8 ele vai finalizando dizendo que essa igreja ela deveria colocar em prática agora exatamente tudo aquilo que ele havia ensinado para os seus discípulos e agora apóstolos. E o Senhor Jesus, ele é assunto aos céus, ele dá uma ordem a eles e agora eles devem ir anunciar o Evangelho em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Só que os discípulos nesse momento, eles estão olhando para os céus, eles estão vendo o Senhor Jesus, aquele que estava com ele durante a sua caminhada ministerial, durante todo o tempo com ele, e agora Jesus é levado aos céus, eles estão olhando para o alto, talvez como se esperando as últimas instruções, esperando, e agora o que nós vamos fazer? Como é que nós vamos dar prosseguimento nesta jornada da igreja? Como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos desenvolver essa igreja? Os discípulos, eles voltam de Jerusalém, talvez eles venham pensando nos seus corações como é que nós vamos agora praticar ou colocar em prática esse evangelho. E aí a ideia deles é eles estarem reunidos, orando juntos, no sentido que Deus lhe dê as orientações corretas daqui para frente.
Uma coisa muito interessante que a gente observa nesse texto é onde eles se reúnem, aonde eles começam o seu ministério, de que maneira eles começam o seu ministério e quais são as características que essa igreja agora ela assume daqui para frente para poder dar continuidade ao ministério da pregação da palavra. Bom, em primeiro lugar, eles se reúnem em casa. E as casas eram lugares que eles habitualmente utilizavam para fazer as suas reuniões, estavam juntos. E nós podemos perceber no livro de Atos dos Apóstolos que essa igreja ela tem este hábito de se reunir em casa. Se você observar comigo, acompanhar na sua Bíblia, no próprio livro de Atos, capítulo 1, verso 13, que nós já lemos aqui agora, acontece a primeira reunião desses discípulos. Eles recebem a ordem de Jesus e eles vão para o cenáculo, para uma casa, um lugar que tinha, onde as pessoas se reuniam, talvez um terraço de uma casa, eles se reuniam próximo ao templo e tinha essa casa de Maria. Então eles se reúnem nesse cenáculo. Capítulo 2, de mesmo livro de Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo desce sobre eles. E muito provavelmente esse lugar que eles estão é a mesma casa que eles estão no capítulo 1, verso 13. Capítulo 2, verso 42 ao 47, se nós olharmos, o autor desse livro, Lucas, ele está narrando o estilo de vida desses cristãos que estão agora na caminhada. E a maneira como a igreja crescia e alcançava as almas, daqueles que ouviam a palavra, e diz a Bíblia que dia após dia o Senhor ia acrescentando a essa igreja os que iam sendo salvos. E eles estão pregando a palavra a partir de casa. Capítulo 12, verso 2 de Atos dos Apóstolos, Pedro está no cárcere e a igreja está orando em casa, unida com o mesmo propósito, pedindo a providência de Deus. Capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, a partir do verso 14, Paulo também ele estabelece a igreja de Filipos na casa de Lídia. É onde a primeira congregação da cidade de Filipos, onde os irmãos estavam ali orando, e aí Deus direciona Paulo, abre o coração de Lídia para ouvir a palavra, e a igreja do Senhor estabelecida na casa de Lídia. Capítulo 16, verso 14 de Atos dos Apóstolos, quando Paulo está na casa do carcereiro, após ser liberto da prisão, Paulo é levado para a casa do carcereiro, e aquele que anteriormente era a pessoa que estava açoitando e teve a oportunidade de prender a Paulo, agora é essa mesma pessoa que lava os vergões do apóstolo Paulo, que cuida das suas feridas, e agora ele recebe a palavra em sua casa. Então a gente percebe que Deus utiliza inicialmente as casas como ponto de pregação para que a sua palavra seja distribuída, para que o evangelho seja propagado e para que esse mesmo evangelho ele cresça. Agora, há pelo menos, irmãos, com tudo isso, 3 características importantíssimas para essa igreja, para que essa igreja cresça, para que ela cresça, se desenvolva nas casas, mas para que ela cresça, para que ela alcance além fronteiras, há pelo menos 3 características muito importantes para essa igreja e que todos nós precisamos observar essas características na nossa igreja, na nossa casa e na nossa vida como crentes em Cristo Jesus. Primeira delas, vida de oração. Segunda, a comunhão. E terceiro, a unidade. Irmãos, se nós observarmos muito bem, essas características estavam presentes em todos esses versos que nós apontamos para os irmãos anteriormente. Em primeiro lugar, a questão da oração, basicamente, ela estava presente em todas essas experiências, em todas essas referências que nós citamos aqui. A oração, ela era a base de sustentação para esses irmãos, todas elas. E o apóstolo Paulo mesmo, escrevendo a primeira carta
a igreja de Tessalônica, no capítulo 5, a partir do verso 17, o apóstolo Paulo vai trazer para nós uma fala muito importante e que nós devemos tomar essa fala para nós, aprender e nos habituar. E isso não só na questão de quando houver necessidade, mas Paulo diz que orar sem cessar, orar e sem cessar, ou seja, em todo tempo, constantemente, diariamente, é um hábito para nós. Nós devemos aprender esse hábito e era exatamente isso que a igreja de Atos Apóstolos, ela tinha em mente. Porque em todas essas referências que nós utilizamos com os irmãos aqui, em todo o decorrer do livro de Atos Apóstolos, nós vamos ver que a igreja estava constantemente orando. Eles não abandonaram e não abandonavam de jeito algum o hábito da oração, o costume da oração. Isso estava constantemente no seio da igreja, orar, orar. É a oração que estimula a comunhão e a unidade da igreja, é ela que dá esse estímulo, é ela que traz experiências para a igreja, é ela que, quando é feita, céus e terras se movem por conta da oração. E não é só a oração, ela não só traz a comunhão e a unidade, mas também traz as respostas e a solução para o fortalecimento de toda a igreja. Nos últimos dias nós estamos vivendo dias atípicos, aquilo que nós estamos habituados a viver. Nós não estamos podendo mais nos reunir nas nossas igrejas por conta de precauções para que o vírus ele não circule entre nós e não venha afetar nenhum de nós. As autoridades estão solicitando e pedindo que as pessoas deixem de ir às ruas, que mantenham-se em casa, reunido com sua família, que circule o mínimo possível nas ruas. A questão dos idosos também, as pessoas que têm doenças crônicas. O vírus ele está circulando em nossas cidades, não só na nossa cidade, mas no mundo também. E nós vivemos dias difíceis para a igreja, porque é natural para a igreja estar reunida, é natural para a igreja estar reunida nos templos, orando, entoando cânticos de adoração, é natural para essa igreja que os irmãos se cumprimentem, que se abracem, que digam a paz do Senhor, que apertem as mãos, que cumprimentem com o ósculo santo. Isso é natural, isso faz parte do nosso cotidiano, de nós como crentes. E nós estamos agora num momento que nós não podemos fazer isso. Mas nós também vivemos um momento de intensificar as nossas orações, de que essas orações nossas feitas, elas nos tragam experiências incríveis, experiências não só incríveis, mas experiências maravilhosas nesse período que nós estamos em nossas casas. Nós não estamos impedidos de orar pelos nossos irmãos, nós não estamos impedidos de orar pela igreja do Senhor, nós não estamos impedidos de orar para que Deus traga a solução para tudo isso que nós estamos vivendo nesse exato momento. A igreja de Atos Apóstolos, ela tinha isso em mente. Tanto é, irmãos, que quando nós olhamos para esse texto que nós lemos, diz que todos esses perseveravam unânimes em oração. Todos oravam. Todos queriam orientação de Deus. Todos queriam a direção de Deus. Todos queriam que Deus lhes falasse, lhes ensinasse, lhes mostrasse. E é isso que a igreja precisa entender. É isso que a igreja precisa praticar. A igreja precisa pedir estratégias a Deus através da oração, de como nós devemos fazer, como devemos proceder, como devemos caminhar. É através da oração. É o meio de comunicação que nós temos com Deus. Eu me lembro que essa semana nós estávamos pedindo uma estratégia a Deus do que fazer diante de tudo isso, e Deus nos orientou para que nós estivéssemos orando. E aí nós comunicamos à igreja, e a igreja rapidamente fez um relógio de oração, e graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor pela vida dos irmãos, que todos atenderam ao apelo da oração, e cada irmão colocou o seu nome no horário, ficaram faltando horários, a gente dividiu para que todos os irmãos tivessem a oportunidade de participar do relógio de oração. Partindo disso, Deus nos deu uma outra estratégia. Deus nos deu uma outra estratégia para que a igreja, além de estar orando, para que agora nós passássemos a ler a palavra e compartilhássemos diariamente aquilo que Deus
a porção que Deus estava colocando no nosso coração, que Ele estava nos ensinando através do texto. E isso redundou numa fala de cada irmão. Diariamente, constantemente, nós vemos os irmãos lendo, compartilhando aquilo que Deus tem mostrado, aquilo que Deus tem ensinado. Isso tem sido maravilhoso. Tem sido um momento maravilhoso para toda a igreja, onde os irmãos estão participando, os irmãos estão cooperando com as palavras, postando exatamente aquilo que Deus tem ensinado. E tem sido maravilhoso, irmãos. Que momento maravilhoso para a igreja de Edson Passos. A igreja está orando, a igreja está lendo, a igreja está compartilhando, a igreja está entendendo de Deus, qual é o propósito de Deus para essa igreja, que nós devemos passar por esse momento sim, mas nós não podemos deixar de orar. Nós não podemos deixar de orar, não podemos deixar de confiar nesse Deus. Deus tem um propósito para todas as coisas, e certamente Deus tem um propósito para que fiquemos todos em casa. Não sei se esse propósito seja exatamente para que os cristãos se voltem para a oração, se é um momento para que toda a igreja esteja orando unida, no sentido de que Deus venha agir, Deus venha operar, mas que é o momento que nós devemos orar. Sim, esse é o momento que nós devemos orar. Esse é o momento que nós devemos orar, é o momento que precisamos ter de comunhão com os nossos familiares em casa, com a leitura da palavra, com aquilo que Deus tem mostrado, com aquilo que Deus tem ensinado. A oração é de extrema importância. E a estratégia de Deus inicial é que orai sem cessar. Essa é a estratégia inicial de Deus para esses dias que nós estamos vivendo, para esses dias que nós estamos dentro de casa e que nós precisamos orar não só pela igreja, orar pelos nossos parentes, orar pelos nossos irmãos, orar por esses países que estão sendo acometidos. A Itália está sofrendo, a Europa está sofrendo, o Brasil está começando a sofrer agora e nós precisamos orar. É através da oração que Deus pode muito bem usar de misericórdia e graça e nos restaurar a sorte. Tiago, capítulo 5, verso 16, diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A oração não é a chave, a oração não é a alavanca, ela é a própria resposta do Senhor para a igreja. Alguns dizem que ela é a chave, que ela é a alavanca. Não, ela não é a chave, não é a alavanca, ela é a própria resposta de Deus para tudo isso que nós estamos vivendo. A oração é a resposta e nós precisamos orar. Segundo lugar, que nós precisamos ter em mente, a característica da igreja, primeiro é a oração. Segundo lugar, é a comunhão da igreja. A igreja precisa ter essa característica. Diz o texto que todos esses irmãos, eles voltaram de Jerusalém, do monte chamado Olival, e eles vinham caminhando, talvez viessem pelo caminho, pensando exatamente em tudo que iam fazer e como iam. Deus lhes direciona a oração, para que através da oração eles tivessem a resposta. E diz aqui que todos eles perseveravam unânimes em oração. E o que define comunhão? Qual é a definição de comunhão? A definição de comunhão para nós é a forma como nós vivemos, a forma como agimos como cristão. Não há como falar de comunhão sem citar a igreja de Atos, capítulo 2, do verso 42 ao 47. E mais especificamente, mas eu quero destacar com você o verso 44. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Isso é comunhão. E comunhão significa partilhar, compartilhar. Partilhar significa repartir, dividir, comungar, compartilhar significa fazer parte com alguém, estar junto, tomar parte. E era exatamente isso que a igreja de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no verso 44, estava fazendo. Ela não só estava repartindo, estava dividindo com os mais necessitados,
como também ela estava compartilhando, estava tomando parte com os irmãos daquela igreja, das suas necessidades, das suas dificuldades, das suas dores. Ela estava partilhando e compartilhando, ela estava junto, ela estava caminhando junto. E diz que o Senhor acrescentava essa igreja constantemente. Isso por conta da comunhão da igreja. E é exatamente isso que a igreja fazia e é exatamente isso que nós devemos fazer também. E a segunda característica dessa igreja, a primeira característica é de não abandonar, de não esquecer a oração. A segunda característica é de manter a comunhão, é de partilhar, é de compartilhar. Talvez o que nós estejamos sentindo mais falta nesses dias é exatamente deste momento de comunhão, do estar próximo, do estar junto. Mas nós podemos partilhar com os irmãos. Nós podemos dividir as nossas cargas. Eu tenho recebido o telefonema de algumas pessoas querendo partilhar conosco algumas coisas. Isso é maravilhoso. Também tenho recebido alguns irmãos que têm compartilhado conosco das suas tristezas, das suas dificuldades, e nós nos compadecemos com esses irmãos, estamos juntos com esses irmãos, nós estamos partilhando e estamos compartilhando, e isso é comunhão entre os irmãos. E era exatamente o que essa igreja estava fazendo, e essa é a característica de uma igreja que está crescendo, que está se desenvolvendo, que está fazendo com que o Evangelho do Senhor seja propagado e está indo até os confins da terra. E se nós queremos crescer como igreja, a primeira coisa é orar. É orar. E não orar tão somente em tempos de crise, mas orar sem cessar. Segunda coisa, nós precisamos ter comunhão com toda a igreja. E comunhão não só no sentido de dividir, de repartir, mas no sentido literal, completo, de partilhar e compartilhar, de repartir e fazer parte, de estar junto. Isso é maravilhoso e isso nós temos feito. Eu acho maravilhoso quando pela manhã nós estamos aqui na igreja agora lendo o livro do Evangelho, o segundo Evangelho de João, e pela manhã eu acho maravilhoso quando os irmãos começam a partilhar aquilo que Deus tem colocado em seus corações através da leitura da palavra. E isso tem assim trazido para a igreja um crescimento em termos de conhecimento maravilhoso. Eu vejo cada irmão e às vezes nós nem imaginávamos que esse irmão ele tinha essa habilidade, e nós podemos ver agora uns irmãos partilhando e ao mesmo tempo através da sua palavra compartilhando conosco exatamente tudo aquilo que Deus tem falado ao seu coração e tem lhes ensinado. Isso tem trazido para nós uma alegria muito grande, porque nós vemos o crescimento da igreja, e comunhão traz crescimento para a igreja. Vida de oração traz crescimento para a igreja. Essa igreja de Atos dos Apóstolos, no seu início, eles estavam tomando partido das necessidades de cada irmão. Eles estavam compartilhando, e isso é uma característica maravilhosa da igreja. E nós não podemos perder isso de maneira alguma. Nós não podemos perder o hábito da oração, nós não podemos perder o hábito da comunhão com os irmãos, nós não podemos perder isso de maneira alguma, nós não podemos esquecer o princípio da comunhão entre os irmãos. Orai sem cessar. Orai sem cessar. E a segunda característica é comunhão. Nós não podemos perder isso. Terceira e última característica que eu queria compartilhar com você e partilhar com você nessa noite é a característica da igreja que é unida, que vive a unidade. Irmãos, prestem bem atenção naquilo que eu vou dizer a vocês. Em uma coisa, a oração, ela traz a comunhão. Veja que é uma sequência. Os discípulos, eles se colocaram à disposição para orar e pedir orientação de Deus. Deus lhe deu estratégias, Deus trouxe comunhão para essa igreja através da oração, e ao seio da igreja Deus trouxe essa unidade também reflexo
dessa comunhão e do sentido que os irmãos estavam orando. E unidade é algo que nós precisamos ter na igreja também. A unidade no sentido de dizer que nós somos únicos. Nós somos únicos, fazemos parte do mesmo corpo, sentimos as mesmas dores, temos as mesmas dificuldades e nós nos compadecemos, uma igreja unida, uma igreja única. Filipe, dirigindo-se a Jesus certa vez, no capítulo de João capítulo 14, verso 8 e 9, Filipe, ele se dirige a Jesus e diz: Senhor, mostra-nos o Pai e o que nos basta. E Jesus, se dirigindo a ele, diz: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê ao Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Jesus está dizendo a ele que ele, o Senhor e o Pai são um. E que há uma unidade entre eles. Há uma unidade entre o Pai e o Filho. O Pai e o Filho, eles são um. E unidade, segundo o nosso dicionário, diz que é a qualidade de se tornar único, indivisível, homogêneo. Isso é muito comum e muito fácil de você observar isso quando você está fazendo um bolo, por exemplo, e você começa a botar os ingredientes desse bolo, você bota açúcar, você bota farinha, você bota fermento desses ingredientes desse bolo, e tudo certamente são coisas diferentes. Mas quando você começa a bater, aquela massa ela se torna homogênea, igual, única, indivisível, não há mais como dividir, porque todos se tornaram uma só coisa. E é isso que Jesus está dizendo para Filipe. Filipe está se dirigindo a Jesus e dizendo: mostra-nos o Pai. Mostra-nos alguém diferente. Jesus disse para ele: Filipe, há tanto tempo estou com você, há tanto tempo tenho andado com você, tenho ministrado com você e não me tem desconhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. Como tu me dizes, mostra-nos o Pai? Ele está dizendo que ele e o Pai são um, e isso é unidade. Os irmãos já devem ter percebido que muitas vezes completamos a nossa frase. Isso é muito comum quando eu escrevo alguma coisa, quando eu mando alguma mensagem para os irmãos. Eu sempre, ou praticamente todas as vezes, no final da frase eu coloco hashtag tamo junto sempre pelo rei e pelo reino. Eu sempre tenho colocado isso para os irmãos no sentido de dizer que nós somos um, que nós estamos juntos diante das dificuldades, diante dos problemas, diante daquilo que nós temos passado. A igreja está junto, nós somos parte do corpo de Cristo, corpo indivisível que não se separa, corpo homogêneo. A igreja faz parte de um corpo e o cabeça é Cristo. É Cristo. Porque eu entendo que nós fazemos isso porque nós todos, de uma forma completa, nós fazemos parte do corpo de Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira carta à igreja de Corinto, no verso 12, capítulo 12, verso 12 e 13, está nos ensinando que nós, como igreja, estamos ligados pela unidade do corpo de Cristo, que pertencemos ao Senhor. E ele diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muito, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Todos estamos ligados, todos estamos unidos. A igreja precisa orar sem cessar. A igreja precisa praticar a comunhão. E a igreja precisa viver a unidade. São características da igreja. Eu e você, meu irmão, nós somos um em Cristo Jesus. Nós somos indivisíveis. Não há como dizer que eu e você não pertençamos ao mesmo corpo. Eu e você pertencemos ao mesmo corpo. Nós fazemos parte da mesma igreja, a igreja invisível, a igreja do Senhor.
Nós somos unidos pelo sangue do Cordeiro, nós somos unidos pelo sangue de Cristo, porque Ele nos chamou, Ele nos resgatou do império das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós fazemos parte do mesmo reino. E a igreja precisa entender isso. A nossa pregação tem sido no sentido de que a igreja viva esse momento de unidade, de comunhão, de oração, no sentido para que a igreja cresça. A igreja de Atos dos Apóstolos, se você ler o capítulo 2, do 42 ao 47, você vai perceber que a igreja estava vivendo este momento. E a fala de Lucas em relação a essa igreja, que essa igreja, ao longo da sua caminhada, ela vai refletindo todas essas coisas. A oração trouxe reflexo, a comunhão trouxe reflexo, a unidade trouxe reflexo, e a igreja cresceu, e a igreja se desenvolveu. Nos primeiros capítulos 120, 3.000, 5.000 e assim por diante, a igreja não para de crescer. Diante de todas as dificuldades, a igreja nunca deixou de crescer. Mesmo em tempos de crise, mesmo em tempos de dificuldades, mesmo em tempo onde faltavam tantas coisas para essa igreja, mesmo quando faltava segurança para essa igreja, a igreja nunca deixou de se reunir. A igreja nunca deixou de praticar a comunhão. A igreja nunca deixou de ser unida, nunca deixou de fazer parte do corpo de Cristo. E é isso que eu desejo para a igreja de São Passo. É isso que eu desejo para nós, irmãos. Que a igreja pratique a oração, que a igreja pratique a comunhão, e de que a igreja viva a comunhão do corpo de Cristo. E é por esse motivo que nós nos chamamos e nos reconhecemos como irmãos. É isso que nos caracteriza como igreja do Senhor, porque fazemos parte do mesmo organismo, o organismo vivo de Cristo, que é a igreja pertencente ao Senhor.